o Tubarão é um daqueles filmes que cria o termo do blockbuster, né? Que é literalmente uma fila ao redor de um quarteirão, né? Das pessoas querendo pegar o ingresso do filme, né? Hoje em dia é muito mais fácil, você compra pelo aplicativo, não tem dor de cabeça, mas naquela época, literalmente tinha que, né, cruzar o quarteirão para conseguir entrar numa sessão. E o Tubarão é exemplo perfeito, né? Porque ele é um filme sobre massa, né? Sobre muitas pessoas que, no caso, são ameaçadas, né? A história do filme é muito básica, né? É sobre uma cidadezinha, acho que é Santa Mônica. Não, eu não lembro o nome da cidadezinha. A cidadezinha, na ficção é Amity. Emmett. E na vida real, a cidade chama Martha's Vineyard. Isso, Martha's Vineyard. Que até, acho que a primeira vez que o Spielberg viu o filme foi lá, né? Porque ele queria ter certeza que todo mundo ia gostar do filme, né? Essa comunidade que, né, tá no auge das férias de verão, no mês de julho, e, né, você vai ter praia, você vai ter que abrir, né, pro pessoal se divertir. Eles são ameaçados por um tubarão branco mortífero que começa a literalmente devorar os banhistas, e é sobre você resolver o problema, né? Encontrar o tubarão, né? Salvar vidas inocentes, que é um tema muito pertinente para o Spielberg também, né? O Spielberg adora heróis improváveis. E no caso, tem um detalhe do filme que eu acho incrível, que só participaram 8 atores, me parece, profissionais. O resto era tudo cidadão da ilha própria mesmo. ilha. Então, foi quase um documentário sobre a vida de um balneário, como é que era, né? Sim. E eu acho que, assim, tem uma série chamada The Offer, não sei se você viu. Do Poderoso Chefão, sim. Que contando a história dos detalhes de produção do Poderoso Chefão, e que era ligado à própria máfia. Tinha uma ligação com a máfia. O Mário Puzo, né, o autor do The Godfather, ele tinha aquela conexão lá. E no caso do Tubarão, eu acho que se você fizesse um filme sobre a filmagem do Tubarão, seria tão bom quanto. Eu também acho, até porque, né, o contexto, né, a gente pega o Steven Spielberg, que saiu de uma carreira de TV muito promissora, né? Tem o filme sobre o Steven Spielberg, que é Os Fabelmans, né, que conta um pouco sobre isso. É lindo o filme. E ele queria uma oportunidade, ele queria fazer cinema, fez um telefilme de muito sucesso que é o Encurralado, né, que é basicamente um proto-tubarão, né? Também é sobre um homem que tem uma força gigantesca perseguindo ele num cenário imprevisível. Ele faz esse filme, ele faz a Louca Escapada, né, com a Goldie Hawn. Express, né? E aí ele se depara com o livro do Tubarão, né? Acho que, eu nem sei se o livro tinha sido lançado, eu acho. Ele viu o manuscrito e falou, puxa, isso aqui daria um bom filme. Ou ele viu o roteiro, algo assim. Esse livro aqui, acho que ele já existia. Né, já era um Peter sucesso. Benchley. Mas ninguém imaginava que fosse virar um fenômeno. Exato, e foi uma produção muito conturbada, porque né, o maior dos problemas do filme é que o tubarão mecânico que eles usaram, que foi apelidado de Bruce, que era o nome do advogado da produção, se não me engano, ele constantemente quebrava, não funcionava, e o Spielberg, acho que muito sabiamente, né, transformou esse defeito numa qualidade, porque você passa a ver menos o tubarão no filme. Exatamente. E o tubarão, aliás, eu tive o prazer de ver ele de perto no museu da academia de Hollywood, né? Ele está lá, ele foi reconstituído. Foi todo reconstituído, aquela um monumento. Né? E existe uma questão também que eu achei demais saber. Existe um documentário sobre os 50 anos do Tubarão, que é incrível, que está na Disney, e eles contam que tem uma cena básica no filme, que é quando a população vai para a praia, né? E tem aquela coisa, a gente deve arriscar a população ir até a praia, né? Isso dentro do filme. Tem um tubarão por aí o prefeito fala, não, isso é alta temporada, a gente tem a economia depende. A economia depende e tal. Aí descobriram depois que existia um tubarão de verdade lá. Durante a filmagem. E o Spielberg fala isso, fala que se o tubarão começasse a comer as pessoas na praia, todo mundo ia achar que era um filme. Falar, nossa, que truque bem feito, né? Que realista. Que realista. A arte imita a vida, né? Exatamente. E exatamente sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre essa parte visual do filme, você não vê o tubarão, você tem muito do ponto de vista dele, e isso aumenta bastante o suspense, né? E acho que isso funciona até hoje, para ser sincero, né? Eu fui numa exibição do filme no cinema com a minha esposa, ela nunca tinha visto Tubarão. Ela falou, então a primeira vez que você vai ser no cinema. E os sustos funcionam, aquela atmosfera funciona, aquela cena famosa, né, que ele tá jogando os peixes e aparece o tubarão a primeira vez, ela é muito impactante, porque você fica imaginando como é o tubarão, como é que ele é, e aí quando ele aparece,
é um choque, né? Porque ele é um pouquinho mais antropomorfizado que você poderia imaginar, né? Tem aquela feição bem assustadora. Ele foi, o filme foi baseado, foi baseado não, ele foi feito em cima de um defeito, né? Sim. O Spielberg disse que ele se baseou muito no Hitchcock. O Hitchcock fazia mais o clima do que o susto em si, né? Ele se baseou mais, na verdade, era um filme que, como disse o Spielberg, podia ter acabado com a carreira dele, e foi que iniciou. Então, o fato do tubarão não funcionar fez com que ele escondesse mais o tubarão, e aquilo deu super certo. Menos é mais, né? Menos é mais. E, até aquela cena inicial, que a moça afoga, foi feito porque não tinha o tubarão. Sim. Né? Às vezes tem um pessoal que imagina como será que o filme seria se o tubarão funcionasse o tempo inteiro? Como que seria feito hoje, né? Com computação gráfica, com todo o acesso do mundo? Será que seria um filme pior? Seria um filme melhor? Provavelmente, né? Hoje a gente, com computação gráfica, você tem umas imitações do tubarão que estão cada vez mais ridículas, né? Sim, tem agora tubarão de 8 cabeças, né? Sim, tem o Sharknado, né? Que é uma mistura de tornado com tubarão, ou seja, chovem tubarões. Isso tudo foi possível por causa da computação gráfica. Sim, Isso quer dizer que seria ruim, porque o Spielberg, hoje, né, ele ainda faz grandes filmes, ele tem aquele domínio, né? Aqui a gente tem as continuações do Tubarão, né? Tubarão 3D. Todos, eu acho que são todos horríveis. São muito ruins. Eu vi o 2, é horrível. Eu vi o 2 e o 3. O 3 dá pra tirar umas boas risadas, pelo menos assim, porque é muito absurdo. Acho que no Jaws the Revenge, que é o 4... Acho que é um descendente do tubarão do primeiro filme que tá indo atrás da família do Broly. Aí eles perderam completamente o filme, né? Sério, né? Mas ainda falando sobre o menos é mais, o tubarão, tem um elemento que eu acho que é indispensável também pro Steven Spielberg, que foi a trilha sonora do John Williams, né? Verdade. Porque se você não tem o tubarão, você tem só imagens de primeira pessoa dele, você vai ter que ter uma música muito eficiente, uma música que... Né, o John Williams, acho que ele é o maior fabricante de temas icônicos de Hollywood, e ele fez um milagre nesse filme. Fez um milagre. E ele se baseou também no Psicose, do Hitchcock, que é o conceito do triunfo da simplicidade. Né? O Psicose é aquele... E no Tubarão é dum, 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 dum. E é só isso, cara. E você ouve aquilo e fica com medo. Você fica falando, nossa. E é o suficiente, né? É o suficiente. Você tem a sensação precisa. que é quase como se fosse a voz do tubarão aparecendo ali. A ideia também. era essa mesmo, né? De ser a voz do tubarão, né? Sim. É incrível, cara. Esse filme como as coisas dão certo na pior circunstância. Nas piores circunstâncias com um cara talentoso, que é o Spielberg. Sim, e o Spielberg ele conta, né, que uma das coisas que ele bateu muito a cabeça com o executivo de estúdio é que ele queria gravar no oceano de verdade, né? Ele não queria gravar num tanque. Então, isso foi crucial. Eu acho que isso sobrevive nas imagens do filme, né? Todas as cópias remasterizadas, lançamento em 4K que a gente teve, eles preservam a fotografia muito deslumbrante, né? Todas as sequências de ação e a interação dos personagens também, né? Eu gosto que a gente tem 3 protagonistas muito diferentes entre si, né? Que é o Roy Scheider, o Richard Dreyfuss e o Robert Shaw, que é mais o veterano. E parece que tinha intrigas entre eles também, né? Tinha. Eu disse que o caçador, como é que chama? O Robert Shaw. Robert Shaw tratava muito mal o Richard Dreyfuss. Ele tratava mal. Aquele clima que tem no filme é real, porque ele pegou no pé dele e depois, agora, mais recentemente, o filho do Robert Shaw fez uma peça de teatro, que é uma peça de teatro imaginando o que aconteceu naquele barco, que eles tiveram que passar um tempão... Sobre os bastidores mesmo. Os bastidores, claro que o pai contava, né? Contava as histórias e tal, no caso essa cena que se passa no barco, que é uma longa cena, ela inclusive teve um enriquecimento que foi o Robert Shaw contar da história do Indianápolis. USS Indianápolis. Que foi um navio na Segunda Guerra que afundou e os marinheiros foram comidos por tubarões, né? A maior parte, né? Então, isso deu um tom de Moby Dick no filme, que é uma vingança pessoal. Ele está ali para matar o tubarão, porque o tubarão, ele viu os amigos dele sendo mortos por tubarões e tal, né? Então, essa peça eu adoraria ter visto, não chegou até aqui.
mas é uma peça diz que é muito divertida, assim.